Ô, meu camarada, você tá com um problema, hein? Meio tá problemático, aí tá com um problema de cabeça, né? É, a questão da volta de Jesus em 1844, foi Guilherme Miller, né? Que fez um estudo, né? E ele teve esse erro, né? Muitos falam que ele profetizou a volta de Cristo, nada a ver. Ele fez um estudo dentro das Escrituras e julgou isso ser a volta de Cristo, né? E teve uma grande decepção. Isso aconteceu com os apóstolos no passado, homens de Deus, né? Até os apóstolos que estavam com Cristo ali, eles entendiam que o governo de Cristo era na terra, terreno, né? E quando Cristo morreu, eles ficaram decepcionados. Jesus andando no caminho de Emaús, ele encontra dois de cabisbaixo, entristecido, e Jesus fala assim: por que estáis entristecidos, de cabeça baixa? E eles falam: não viste que aquele qual era o nosso prometido, né, foi morto, crucificado? Aí Jesus fala assim: nércios, também não lestes nos escritos que no terceiro dia ele ressuscitaria? Então, da mesma forma que eles achavam que o governo de Cristo era terreno, né, Jesus ia tomar o trono ali dos líderes políticos e religiosos, da mesma forma também Guilherme Miller, ele confundiu. Jesus está passando do lugar santo para o santíssimo, né? Falando sobre a purificação, e ele entendeu que a purificação era terrena. Então, coisas que acontecem apenas estão repetindo a história, não é nenhuma novidade, né? As pessoas, para serem de Deus, porque foram escolhidas, não quer dizer que eles vão ser perfeitos, né? Os homens que andavam com Deus, e a Bíblia considera, por exemplo, Davi segundo o coração de Deus, o cara que mata um amigo e rouba a mulher, né? Abraão, considerado pai da fé, Deus manda ele olhar para o céu e contar as estrelas do céu e diz que assim seria sua descendência. E ele vai e deita com a criada, não confiando que sua mulher poderia dar à luz porque tinha 90 anos. Então, não quer dizer que porque alguém é de Deus ele não pode ter uma falha em alguma coisa, principalmente concordando com acontecimentos que já existiu na história do povo de Deus, né? Então isso é uma loucura, né? Uma falta de compreensão, parece que tá maluco. Então, Roplaby, mais uma vez fica evidente o seu desconhecimento, aí no caso se trata de ignorância, ou é desonestidade, ou analfabetismo funcional. Aí é uma deficiência educativa. Em nenhum momento eu tratei de 22 de outubro de 1844. Justamente eu rebati as suas bases, onde que os adventistas dizem que Ellen White só teria errado se ela tivesse marcado a data de 22 de outubro de 1844. E eu enfatizo a questão dos 6.000 anos de pecado. Ou seja, ela dizer que em 6.000 anos de pecado Jesus vem, ela também está marcando data. Então, esse é o fruto do vídeo. Não é a questão de 22 de outubro de 1844. Então, você não sabe interpretar, aí tem duas uma, ou por desonestidade, ou por analfabetismo funcional, ou por ignorância mesmo, no sentido da raiz da palavra, de ignorar aquilo que é apresentado a você. Só tem essas três opções aí. Enquanto ao seu desconhecimento da própria história da seita, não foi Guilherme Miller que marcou 22 de outubro de 1844. Guilherme Miller marcou um período, primavera de 1843 até primavera de 1844. Outubro é outono. Então, quem estendeu essa data foi Samuel Snow. Então, Samuel Snow se debruçou nos cálculos de Guilherme Miller, que se esgotaram em primavera de 44, que daria em meados de março de 1844. Ele se debruçou nos cálculos, teve contato com rabinos caraítas, estudou com esses rabinos caraítas e escreveu um livreto. Eu vou colocar aqui esse livreto para você, e ele estendeu a data para outono, que era a data de dia 10 de Tishri, que era o Yom Kippur pelos caraítas, isso alegado por Samuel Snow, porque não tem registro histórico nenhum que do ano 44 do século XIX, essa data aí foi o Yom Kippur dos caraítas. Até porque o dos ortodoxos, que consta registrado na enciclopédia judaica, não foi em outubro. Não foi em outubro, foi em setembro, o Yom Kippur daquele ano ali. E o calendário dos ortodoxos é o calendário quê? Solar, que é o que é usado agora aí, que é o calendário que vocês acham sábado. Enquanto que o dos caraítas é o calendário luno-solar, aquele que vocês dizem que é errado. É aquele que vocês dizem que não é o calendário bíblico agora, para a Shabat, né? Vocês dizem que o sábado gregoriano não se acha pela lua nova, né? Pela contagem luno-solar, não se encontra por essa data. Enquanto que os caraítas têm o calendário luno-solar, que vocês dataram dia 10 de Tishri, convertendo para o calendário gregoriano, 22 de outubro de 1844. E quem fez isso? Samuel Snow. Eu vou colocar aqui o livreto do Samuel Snow. Ô, meu camarada, é muito simples, né? Você se levantar contra a senhora Ellen White, você demonstra, né? Você está opinando ficar do lado de uma turma
onde só tem herege, né? Qualquer um que se levanta contra aquilo que é de Deus, se você for analisar, né, quem é, né? Porque a Bíblia fala que ninguém aponta o dedo, né, e terá sucesso quando se for isso feito a uma pessoa que realmente é de Deus. Então a senhora Ellen White, ela foi analisada, né, e por pessoas nomeadas, pessoas que realmente são pessoas de entendimento, de muito conhecimento, né, e eles perceberam que alguma coisa não normal tinha com essa mulher, que não teve nenhum estudo, nenhum diploma, e falou coisas que até hoje é benéfica à humanidade. Questões de saúde, questões de família, tudo que ela falou é um farol no mundo, né? Agora um camarada levantar contra, né, uma pessoa qual está aí como um divisor de águas no mundo inteiro, sobre várias questões, serve de apoio para a humanidade. Pessoas se levantar contra, né? Pessoas se levantar contra o doutor Rodrigo Silva, um camarada mestre em arqueologia, um camarada de muito conhecimento, né? Não vou dizer que ele é perfeito, porque ninguém é perfeito. O camarada se levantar como um camarada desse, ou tá com inveja, ou tá querendo aparecer, né? E pedindo ele para dar resposta. Eu acho que ele nem assistir isso, nem vê essas coisas suas aí. Ele vê, porque isso deve ser inveja. Um cara igual ele, né? Eu não concordo com tudo que ele fala, porque tem questões aí a respeito do vegetarianismo e tal, mas eu tiro o chapéu para esse camarada, que ele tem muito conhecimento. Agora a questão dos 6.000 anos, Cristo voltar a falar sobre que Ellen White falou isso, não, a Bíblia está em concordância com isso, né? Da mesma forma que tudo se formou, né? Também tudo vai se desfazer. Isso é bíblico. Então não é Ellen White. Ellen White não fala nada, né? Ellen White não veio trazer novidade nenhuma. Tudo que ela escreveu, inspirada pelo Espírito Santo, nos aponta a Bíblia, a palavra de Deus, né? Porque se o camarada me falar que Ellen White veio trazer alguma novidade, veio falar alguma coisa nova, eu chamo ele de mentiroso e vou perguntar o que ela veio trazer de novo aí, né? Porque quando ela fala sobre as questões aí do milênio, né? A volta de Cristo está na Bíblia. Quando ela fala de versos sobre o sábado, está na Bíblia. Quando ela fala sobre a lei de Deus, tem mais de 400 textos bíblicos de Deus falando que a sua lei, né, tem que ser mantida. A lei de Deus é eterna. Então o que ela veio trazer de novo? Me fala questões de alimentação? Você vai ver lá que Deus promovendo maná, comida vegetariana para o povo. Você vai ver Daniel na prisão, abster dos manjares do rei, carne, peixe. Então o que essa mulher veio trazer de novidade? Eu sei que na Bíblia tudo promovido para nós como benéfico, sendo questões que Ellen White, né, adverte, apenas nos apontando que já está na Bíblia. Então, meu amigo, para de conversar fiado, para de ficar falando besteira. Olha, meu camarada, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem começou foi Guilherme Miller, né? Depois eles tiveram insistência lá, mais uns 10 ou 11. Por quê? Eles queriam aprofundar, ver o porquê que eles erraram. E eles foram compreender que quando falava lá que Jesus passava do lugar santo para o Santíssimo, e o lugar a ser purificado era o lugar santíssimo, e eles entenderam que era a terra. E eles foram entender, né, sobre o juízo investigativo, né? Agora a questão de calendário lunar, né, que consideram o calendário lunar, esse calendário lunar, o sábado se perde, né? Os antigos, os judeus, eles tinham o costume, né, de fazer os dias sabáticos, podia fazer a semana sabática, o mês sabático, o ano sabático, né, igual aconteceu com José, 7 anos ali, eles trabalharam, juntou tudo, e 7 anos, eles foram alimentados daquilo que eles tinham juntado, é considerado o 7º ano sabático, né? Então, mas, né, as festas de lua nova, né, até que Deus fala, estou cansado, né, de tuas festas de lua nova, ofertas de balde e sábados no plural. Esses sábados no plural, eles nunca vão ser o mesmo sábado, né? Que ainda tem judeu com costume, né, de seguir calendário lunar. Vocês querem fazer isso dentro da fé deles, acreditando que isso é correto, Deus vai considerar, né? Mas o sábado que nunca se perdeu é o semanal, né? O sábado que não é falado na Bíblia no plural, né? E sim no singular, que é o sábado que nunca se perdeu, o 7º dia da semana. Você entendeu? Meu camarada, você está falando aí sobre o Rodrigo Silva, né? Estando advertindo ele. Cara, Rodrigo Silva deparar com você num debate, né, sobre essas questões aí. Se eu fosse você, eu ficava até esperto. Ele vai te dar um coro de Bíblia. É um cara daquele, o cara tem muito conhecimento. Ele vai te dar um coro de Bíblia, né? Se seu desejo é chamar a atenção dele, ele vê isso aí, você falando isso, e se isso for importante para ele, porque às vezes, né, não sei como ele vai reagir. Mas se ele for te dar a resposta aí, meu cara, você vai ficar envergonhado, vai, né? Se você não deu nenhum passo, seu passo vai zerar mais ainda, né? Porque eu não sei por que você tem essa desavença contra um camarada, né? Que você vê que tem conhecimento, fala coisas boas, coisas interessantes. Eu tiro o chapéu para esse camarada, né? E o camarada também se levantar contra a senhora Ellen White, uma mulher que tudo que ela promoveu, coisa boa para a humanidade, né? Ela fala sobre questões familiares, aconselhamentos, né? Ela fala sobre aconselhamentos de uma vestimenta apropriada para o cristão. Ela fala sobre questões de saúde, benefícios para a saúde, muita coisa boa, até para ciências, questões da medicina, questões alimentar, né? A mulher é um farol na humanidade, sempre foi, desde quando ela, né, Deus usou ela
e ela teve os seus escritos. Agora, por que a pessoa se levanta? Qual é o mal que essa mulher fez? Ah, ela profetizou e não, que Jesus ia voltar, que é uma mentira. Ah, ela falou não sei o que lá da guerra. Ah, o cara falou que Ellen White é racista. Ela falou que não podia casar negro com branco, né? Branco não podia casar com negro. A mulher é negra. Então, uns absurdos que os caras... Imagina uma pessoa que está aí, livre e aberto, para todo mundo apontar o dedo, e o inimigo, né? Tentando apontar o dedo para essa mulher, o que eles acham que vai contra ela são grandes heresias, mentira, invenções mentirosas, falta de conhecimento, porque vê um falando, outro falando. A Ellen White profetizou que Jesus ia voltar em 1844, nem foi ela, foi Guilherme Miller. Outro diz que ela é maçônica e na sepultura dela tem um obelisco. Sendo que maçonaria foi aceitar a mulher como membro, Ellen White já tinha morrido há muito tempo. Então é cada absurdo, cara, cada absurdo, que eu fico querendo saber. Os caras querem mostrar que tem entendimento, conhecimento, e ficam nos besterol desse aí. O Rupelbi, a sua dialética é apenas um combinado de falácias. Você abre com a falácia do escocês, onde que você diz que o que Ellen White escreveu está certo porque Ellen White escreveu, né? Que ela é uma mulher santa, uma mulher escolhida, uma mulher mais abençoada. Então isso aí é falácia do escocês, isso não é argumento, rapaz. Todo mundo pode ser questionado. Eu posso ser questionado, o pastor pode ser questionado, Lutero pode ser questionado, o Papa pode ser questionado, Paulo pode ser questionado, todo mundo pode ser questionado, mas a Ellen White não pode ser questionada, porque é a mulher santa, né? É a Nossa Senhora dos Adventistas, então ela não pode ser questionada. Isso aí é falácia dos escoceses. Outra falácia que você usou foi a pela autoridade. Ah, então Rodrigo Silva é estudado, ele tem doutorado, ele tem mestrado, e aí ele não pode ser questionado. Pelo amor de Deus, o Rupelbi, pelo amor de Deus. Então você sabe qual é a minha graduação para você estar me questionando? Você sabe qual é a minha graduação também? Se você diz a minha graduação em relação ao Rodrigo Silva, eu sou inferior ao Rodrigo Silva em relação à graduação. Então eu não posso questionar ele. Você é inferior a mim na minha graduação, então você não pode me questionar também, né? Qual é a tua graduação? Você tem pelo menos segundo grau? Você tem algum curso superior? Você tem alguma pós? Você tem alguma coisa? Então também não funciona esse teu argumento de falácia. Além do que, as graduações do Rodrigo Silva são questionáveis, né? Porque as bases teológicas dele, a formação dele é tudo adventista. É Faculdade Adventista do Nordeste, a graduação dele em teologia, tá? E os níveis dele ali de doutorado em teologia foi pela Andrews. E a Andrews é também uma universidade adventista, né? Então, aí ele fez arqueologia para catar pedrinhas, sei lá, nos registros, ver de qual dinastia pertencia aquela pedra, qual era a era da história, que era aquela pedra ali, ou aquele objeto arqueológico. Isso aí teologicamente é nada. É nada teologicamente falando. Então também não serve para nada, né? Que é o doutorado dele que ele fez lá em Jerusalém, né, lá em Israel. Então, outra falácia que você comete é o apelo à ignorância. Ou seja, você ignora todos os argumentos que eu coloco aqui, históricos, argumentos lógicos, você ignora tudo que eu coloco e repete tudo outra vez, né? Repete tudo outra vez. Você diz, 6.000 anos de pecado, Ellen White falou, tá na Bíblia. Não, querido, não tá na Bíblia. Aonde que tá na Bíblia dizendo que a idade da Terra vai ser no máximo até 6.000 anos ali, 7.000 anos? Onde que tá isso na Bíblia? Porque a criação foi em 7 dias, é isso? Então a criação foi em 7 dias, quer dizer que a Terra vai ter no máximo 7.000 anos? Aonde isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Isso só está nos escritos da sua pitonisa. Então para você ela escreveu é Bíblia, mas não é não, tá, ô plebe? O que ela escreveu não é Bíblia não, tá? Quanto aos escritos de Ellen White de saúde ou de outras questões que ela falou, por exemplo, as questões de astronomia, né, que ela escreveu nos textos dela ali, que na verdade eram astrologia. E depois, um astrônomo dentro dos pioneiros, Joseph Bates, tentou enquadrar a astrologia de Ellen White com a astronomia, que a astronomia é científico, a astrologia não é. Já existiam os conceitos gnósticos esotéricos no século XIX. Simplesmente Ellen White plagiou, e já foi confirmado isso. Mais de 80% dos textos dela são plagiados. Então, por exemplo, Orion, ela colocou Orion lá nos escritos dela, porque Orion já estava presente no esoterismo gnóstico. Já estava presente, então simplesmente ela plagiou. Ela pegava textos, achavam bonitinhos, floridos, técnica de charlatanismo, é um tipo de ecumenismo. Ela pegava tudo que agradava. Sabia que ela pegou, inclusive, conceitos de Mormon? Esse conceito de não beber chá e café veio dos Mormons. E ela tinha uma parente dela que era Mormon. Então ela pegou um apanhado de várias seitas, vários textos escriturísticos, várias literaturas da época, e plagiou. E juntou tudo lá e colocou. E vocês, trouxas, engolem direitinho. Técnicas de charlatão. Ellen White era uma charlatã. Querido, mais uma vez apelo à ignorância. Ignorância no sentido da raiz da palavra, ignorar o que lhe é apresentado, ou seja, o que você desconhece, você nega, né, e automaticamente você repete o seu argumento original e você está certo pelo seu desconhecimento. Desconhece a própria história da seita.
Não foi Guilherme Miller que marcou a data de 22 de outubro de 1844. Ele marcou um período. Ele marcou primavera de 43 do século XIX até primavera de 44 do século XIX. Ele marcou o período. Dentro desse período, Jesus vinha. Ele não marcou uma data exata, dia e mês. Não, ele marcou um período, que também é marcar data, igual Ellen White. Quando Ellen White diz 6.000 anos de pecado, e ela adota uma visão criacionista, ela também está marcando data, porque dentro da visão criacionista, 6.000 anos já passaram, nós estamos chegando no ano 7.000, e no ano 7.000, Jesus vem para ser implementado o quê? O milênio. Então ela está marcando sim data, igual Guilherme Miller fez, que marcou um período. Quem marcou essa data precisa, 22 de outubro de 1844, foi o que mais tarde se tornou pastor adventista, Samuel Snow. Por quê? Ele teve contato com rabinos judeus. Esses rabinos, eles eram judeus caraítas, eles seguiam a contagem do tempo luno solar, logo o calendário dos caraítas era diferente do calendário dos ortodoxos, e que houve uma defasagem, uma diferença no tempo, aonde que o dia da expiação, dentro do judaísmo, é no Yom Kippur, logo teria que ser a data do Yom Kippur. Então, Samuel Snow pensou assim, qual é a data do Yom Kippur do ano 44 do século XIX, que estaria dentro das 2.000, depois de 2.300 tardes e manhãs? Teto, primavera de 44 do século XIX. Qual é o Yom Kippur desse ano? Aí ele foi olhar, perguntou os sabinos, dia 10 de Tishri. Então vamos converter para o calendário gregoriano. Aí ele converteu e achou o quê? 22 de outubro de 1844, que era o dia 10 de Tishri, dentro, tá, da contagem dos caraítas. Já para os ortodoxos, não. Se você for buscar a enciclopédia judaica, tem lá os registros do ano 44 do século XIX. Quando que foi o Yom Kippur daquele ano? Setembro, não foi em outubro. Não foi em outubro. Aí vocês argumentam pelos caraítas, porque a contagem do tempo deles é diferente. A contagem do tempo deles não é pelo satélite, pela folhinha, pelo calendário, pela contagem gregoriana. Não, é pelo campo observacional. É pela observação. Então tem os dias negros, que não se conta esses tempos, porque a lua não está visível. Então tem-se a lua crescente. Acabou a lua nova, acabou-se os dias negros, a lua passou a ficar visível, aí se tem o primeiro dia, aí se começa a contagem de tempo. Então deu-se essa diferença nos calendários, e aí os pioneiros, Samuel Snow, que concordaram, os pioneiros concordaram com Samuel Snow, ele disse o quê? Que a visão bíblica era a visão luno-solar, a contagem dos tempos bíblicos era através do campo observacional, ou seja, através das fases, dos luzeiros naturais, o Sol, a Lua e os astros. Então os pioneiros disseram que essa era a visão bíblica. Essa foi a justificativa de por que a falha de Guilherme Miller, primavera de 44 do século XIX, ter se estendido até o outono. E qual é a base argumentativa de vocês hoje? Não, o calendário bíblico é o gregoriano, não é o luno solar. Vocês dizem que não é. Não é. Então quando Daniel disse ali que ia se mudar os tempos, os anos, as estações, estava se falando do quê? Estava se falando do sábado para o domingo, ou estava se falando da mudança do calendário? Então tinha um calendário antes e agora tem outro. Qual é essa mudança que Daniel falava? Então você não consegue nem raciocinar isso. Não consegue raciocinar, porque você está bitolado. Você está bitolado. A sua base toda é da Santa Ellen White, que não pode ser questionada, tudo que ela escreveu está correto, porque falaram isso para você e você acreditou. Você tomou isso como verdade da sua vida e em nenhum momento você criticou os textos dela, porque é santa. É a Nossa Senhora na Terra, Ellen White, então você não pode questionar ela. Então para você tudo que ela escreveu é correto. Aí você diz, ela organizou nossas vestimentas. Ela disse que se usar peruca, frita os cérebros, frita o cérebro da pessoa, os neurônios, né? A pessoa fica louca se ela usar peruca. Isso aí ou seja, os calvos, os carecas não podem usar peruca. Por exemplo, minha mãe fez há muitos anos atrás uma radioquimioterapia, caiu todos os cabelos da cabeça dela. Então, para ela se sentir bem, tendo um convívio social, ela fez uma peruca, lá naquelas lojas lá, perucas Lady, né? Que eram aquelas antigas lá que fazia propaganda nos anos 80, 90, as perucas Lady. Ela fez a peruca para ter uma ressocialização, né? Ela se sentir bem no convívio social. Então, por Ellen White, minha mãe queimou os neurônios e os cérebros dela usando peruca. Ela não poderia usar peruca. Pessoa que fez tratamento de quimio e rádio, que perde todos os pelos do corpo, não pode usar peruca pela Ellen White. E você diz, ela deu dicas boas de vestimento. Ellen White disse que mulher não pode usar espartilho. Sabe para a mulher ficar com aquela cintura linda, fininha, né? E ficar com um quadril mais avantajado, né? Que é o que é aquele estereótipo que atrai os homens em virtude da procriação, né? Porque o homem vê o quadril da mulher, o quadril avantajado, dá-se ideia o que aquela mulher tem condições melhores de gerar uma prole, porque ela tem quadril largo, então ela tem melhor condições de gerar proles. Então isso atrai a visão do homem, o quadril largo, o espartilho faz a mulher ficar com um quadril mais fino e consequentemente o quadril maior, né? Então
Ellen White também disse, mulher não pode usar espartilho. E por que ela disse que mulher não pode usar espartilho? Porque altera o código genético da pessoa e causa deformidades. Mulheres, tipo a Ellen Roche, você já viu a Ellen Roche, como é a cintura dela? Cintura da Ellen Roche. Tem uma cintura fininha e um quadril largo. Para Ellen White, ela é uma deformada. Por quê? Porque o antepassado dela usou espartilho. Então o uso do espartilho altera o código genético da mulher e aí passa para sua descendência. E aí nascem as mulheres com cintura de vespa. Isso aí é a vestimenta que a sua sacrossanta Ellen White fez. E você é um gado, o Hope. Você tem que seguir porque ela é a sacrossanta e disseram para você tudo para não admitir que foi feito de trouxa, de otário, por uma seita de camponeses do século XIX, que não precisa muito não. Um bando de mastigadores de capins que cagam no buraco enganaram você. E aí, continuando, quanto à sua sacrossanta Ellen White, né, tudo que a Nossa Senhora Ellen White escreveu, você tem que seguir, porque disseram para você, né, que ela era a Nossa Senhora na Terra, a Ellen White, né? O eterno feminino na Terra era Ellen White, então você segue o eterno feminino, segue Ellen White. Aí você diz das regras alimentares maravilhosas de Ellen White. É mais uma vez repetidor, não vai pesquisar, não vai. Ou seja, vou citar aqui exemplo para você. Ellen White diz quanto às propriedades do café. Por que ela falou das propriedades do café? Baseados no quê? No chá preto, né? No chá. Que nem a distinção do chá ela fez, né? Ela usou o termo ali, chá. Isso aí os seguidores de Ellen White que utilizam para deturpar, para enganar, porque é sabedor que o chá é uma bebida benéfica. Ellen White em nenhum momento usou o chá preto, né? Mas essas ações aí, quanto ao café estimulante, né? O café estimula, o café age no corpo da pessoa, né? Com um estimulante natural, é baseado no chá, nos grãos, né? Basicamente no chá, porque o chá é uma bebida milenar. Pra você ter uma ideia, o chá já existia 1000 anos antes de Moisés. 1000 anos antes de Moisés existir, os orientais já estavam bebendo o chazinho dele, né? Então, quando Ellen White fala do café, automaticamente ela tem que falar do chá, porque essas propriedades no qual o café foi fabricado foram inspiradas no chá, mais especificadamente ao chá preto, que Ellen White, repito, não distinguiu o chá, ela usou o termo chá. Quem separa o chá preto são os adventistas para justificar, porque é sabedor que o chá é uma bebida benéfica. E a população japonesa, que é com maior expectativa de vida na Terra, que beira os 90 anos de idade, a expectativa de vida dos japoneses, perto dos 90 anos, tem o chá na dieta deles, inclusive o chá preto. Mas está na dieta deles o chá, está presente o chá. Eles têm a maior expectativa na Terra, os orientais. Muito maior do que Lola Linda. Que Lola Linda é uma cidade do interior dos Estados Unidos, que não tem nada a ver culturalmente, e a dieta de Lola Linda não tem nada a ver com os bolsões de pobreza no Brasil. Aqui no Brasil, você provavelmente a sua alimentação é rica o quê? Farinha, fubá, cuscuz. Que essa é a alimentação do brasileiro pobre. A nação brasileira é uma população pobre. Então ela se alimenta basicamente de quê? De farinha, de fubá, de cuscuz. Onde que está isso na dieta de Lola Linda? Lola Linda. Fala mesmo debochando lá daqueles caipirões, né? Aqueles caipirões lá dos Estados Unidos. Ou seja, eles têm uma condição de realizar uma dieta cara, né? Diferente da dieta do brasileiro médio, muito mais do brasileiro pobre. E aí você engole isso que nem um trouxa, que nem um otário. Mas voltando para a questão do chá, que é onde que se deu as raízes para o café, que o café é uma bebida contemporânea nossa, né? Em questões de poucos séculos atrás. Já o chá não, o chá é milenar. Antes de Moisés, pois bem, as propriedades do café já estavam presentes no chá, num tipo de chá. Por que que Moisés não escreveu na Torá essa propriedade de chá proibindo? Hein, senhor Hope? Então a Torá falhou? É. A Torá falhou? Então falhou. Porque não estava presente lá essas propriedades do chá e do café. Então a Torá falhou? Então a senhora dieta perfeição? Ou seja, tirou da alimentação baseados nas propriedades do chá. Ela escreve nos textos dela, chá. Ela escreve lá, nos textos dela. Por que que Moisés, que já existia o chá, no tempo de Moisés, não escreveu lá? Não escreveu lá nos textos, não escreveu na Torá, não beber chá estimulante. Por que que não estava presente na Torá se já existia essa alimentação? Então, mais uma vez, Rupebli, você foi feito de trouxa, de otário. Uma coisa é a pessoa não saber. Ah, eu não tive uma oportunidade, socialmente falando, de estudar, de me graduar, de me preparar. Eu não tive essa oportunidade. Então eu fui ludibriado, enganado por um bando aí de charlatões graduados, 171s, que querem enganar mesmo, ludibriar as pessoas para me colocar debaixo do cabresto. Eu fui enganado. Agora, a partir do momento que você é sabedor, que você sabe, e aí você continua dizendo Nossa Senhora Ellen White,
Me desculpe, você é um trouxa, um otário.